Olá, Olá. olá. Começou pela criança. Pois então, o primeiro apresentado na live hoje foi ele. Como é que ele chama? Olívio, Olívio, que legal, Olívio. Olívio, quanto tempo tem? tem 1 mês e 2 semanas. Cara, vocês são pais fresquinho. Pai e mãe Sim, fresco. sim. Caramba, parabéns para vocês. Que filho de vocês tenha muita saúde, que traga paz para esse planeta, traga Obrigada. coisas boas. Grande parte disso vai estar na mão de vocês, né? Parabéns. Parabéns pelo desafio. Boa sorte para vocês. Muito obrigado. Obrigada. É isso aí, né? É um desafio, mas também é uma aposta no futuro, né? É acreditar É, que justamente para ele a gente pode ter um mundo melhor. verdade. Que legal. Parabéns para vocês dois. Bom, gente, já são 11 horas, 1 minuto. Bem-vindos, 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 Clarissa, bem-vindos, Valdomiro. E hoje nós vamos ter um papo sobre Putz, é difícil falar, né? Cambiçara, né? Cambiçara é o nome da fazenda e as maravilhas que vocês vêm fazendo nos últimos anos. E nós vamos falar um pouco sobre isso. Então, essa rede que se destina a trazer informação de qualidade, ela busca informações, ela busca pessoas que estão fazendo a diferença para si própria, no seu entorno, no seu meio, e a gente busca sempre trazer notícias boas para que as pessoas se estimulem, para que as pessoas tenham bons exemplos a seguir, e aqui a gente faz isso toda semana. Sexta-feira, hoje é dia 21 do mês 10 de 2022. A gente inicia mais uma transmissão da rede Plá.eco.br nas redes sociais e aqui no Instagram, trazendo informação de qualidade. Hoje, minha conversa são com os dois representantes do sítio Gambiçara, que fica ali no Rio Grande do Sul, no distrito de Morungaba. E hoje nós vamos falar com a mãe do Olívio, com o pai do Olívio. Nós vamos falar com a Clarice e com o Valdomiro. Muito bem-vindo, Clarissa. Muito prazer em estar conversando com vocês. Estou louco para ouvir a sua história, divulgar aqui informações bacanas, divulgar um pouco do trabalho de vocês que iniciaram pela permacultura e nos últimos 5 anos receberam mais de 350 pessoas fazendo curso, palestra, aprendendo, ajudando, em mutirão. Isso é muito legal. Isso é muito bacana. Muito prazer em estar com vocês dois. Bem-vindos. Obrigada. A gente também tem um prazer enorme de estar aqui, de levar para mais pessoas, né, essa visão da permacultura, de outras formas de vida. A gente pede desculpas um pouco aqui pela improvisação com o Nenê, né? E também com o celular aqui. Hoje a gente está sem luz, então estamos do celular e a internet também talvez esteja um pouco falhando. Mas é isso, né? Mas Também é olha, aprender a lidar com os imprevistos. Acho que a tendência é que isso aconteça muitas vezes ainda, cada vez mais, né? Com a sobrecarga do planeta. Então, também é a gente aprender a ter resiliência e saber lidar com a situação como for. Fala muito sobre isso a permacultura, né? Então, é interessante como também se traz, o universo traz aí para nós, quando verdade. é para falar, Na a gente... verdade, é tudo uma adaptação constante, né? A gente vai adaptando a necessidade, a dificuldade e vai passando por cima, transmutando, né? Você tem uma pedra na frente, a gente ou desvia ou passa por cima, mas a gente não desiste. Essas adversidades, elas são boas porque vão tornando a gente cada vez mais forte, né? A faculdade da vida. Isso é por mais difícil que seja, é uma maravilha. Os desafios, a gente recebe sempre os desafios na medida de que a gente pode vencê-los, né? O desafio, eu acredito que seja uma aposta divina na gente. E se estão apostando na gente é porque a gente tem um certo crédito ou então a gente é digno da vitória. Então, parabéns pelos desafios. Né? Você tá vivendo, vai viver agora mais um desafio sensacional, que é criar um filho, que putz, eu acho que é o maior desafio que todos nós temos. Primeiro conosco, depois com o que a gente traz para o mundo, né? Por falar em filho, você e o Valdomiro têm um outro filho mais antigo, né? Que é o instituto de vocês, que é o trabalho de vocês. Eu queria ouvir um pouquinho como é que começou essa história. Vocês saíram da cidade, foram para o campo, arrumaram um espaço, começaram com a permacultura e lá vocês se desenvolveram. Eu queria que você contasse para a gente com carinho, com paciência, um pouco da história de vocês, de onde vocês vieram e onde vocês estão. É isso aí. Bom, primeiro, assim, o nosso nome, né, Cambiçara, falou corretamente, ele vem do Tupi-Guarani,
e ele significa aquele que alimenta ou mulher que amamenta, assim, né? Esse ato de nutrir. E a gente escolheu Legal. esse nome justamente porque a gente acreditava nesse potencial, tanto da terra quanto nosso, de nutrir um ao outro, né? Então, o nome também surgiu disso. E, bom, da nossa história, assim, né? A gente morava na cidade, eu nasci em Porto Alegre, capital, o Valdomiro nasceu no interior, Santa Maria, mas morava na cidade. E aí, essa coisa, assim, da violência crescendo e a gente vendo, assim, cada vez menos opção de uma vida com saúde, assim, né? Com saúde mental, principalmente na cidade, a gente fez essa busca de mudar para o campo, né? Foi em dezembro de 2016, não, dezembro de 2015, que a gente resolveu fazer essa transição, aí buscou terreno, achou um terreno muito legal que a gente queria, daí, no final do ano, em dezembro de 2016, ou seja, um ano depois, a gente se mudou de barraquinha para cá, ficou morando 6 meses em barraca, construindo. O Valdomiro tem uma filha, né, a Antonella, que tem 13 anos, e veio com a gente, morou de barraca também, aventureira. E aí, com isso, a gente foi aprendendo as ferramentas, né, porque a gente não sabia nada, era totalmente verde. E eu vou te dizer assim que tanto a questão da mudança para cá, quanto a questão do desafio de ter um filho e outros vários na vida, assim, quando eu assumi a missão, eu não fazia nem ideia do que se tratava, não fazia nem ideia de onde eu estava me metendo, assim. E eu acho que Clarissa, essa pitada de desculpa te interromper só um segundinho, ah, mas você sabe que você falou uma coisa que é interessante, né? Às vezes, quando a gente não tem exatamente a consciência do desafio, a gente mete a cara, a gente consegue. Em algumas oportunidades, quando você tem consciência do desafio, muitas vezes as pessoas desistem, porque acham que não são capazes, né? Eu vou contar em segundos uma coisa minha. Eu, quando comecei uma obra grande, montei um instituto, uma fundação para estudos ecológicos, ecumênicos e esotéricos. Quando eu comecei ela, eu não tinha noção aonde eu ia chegar, e se eu tivesse noção de aonde eu ia chegar, com os recursos que eu tinha naquele momento, eu jamais teria começado. Então é interessante que às vezes quando a gente começa alguma empreitada, algum desafio, e mete a cara por vontade ferrenha, por acreditar piamente naquilo, às vezes a gente chega no resultado, mas a gente quando para pensar, olha para trás e fala assim, nossa, se eu soubesse tudo isso, será que eu teria feito? Acredito que a resposta é não, mas eu entendo exatamente o que você fala. Você fala, cara, quando eu comecei, se eu sonhasse onde eu ia chegar, nem sei se eu teria começado, porque tem tanta coisa no meio do caminho, né? São tantos desafios que é interessante. E isso faz das pessoas vitoriosas, né? Você e o Valdomiro são dois vitoriosos, porque começar tudo numa barraca, sair do conforto da cidade, ir para o campo, arrumar uma terra, viver na barraca, levar uma criança que tinha 7, 8, né, 9, e fazer isso do zero, agora com uma criancinha. Salva de palmas para vocês. Parabéns, parabéns. isso aí, mas eu acho que é por aí que a gente não tinha muita ideia do tamanho do desafio, né? Acho que aquela pitada É, de ingenuidade foi fundamental para a gente realmente adentrar nisso, né? E com certeza, assim, tiveram muitos desafios. Nossa, assim, a gente pode escrever um livro de tantas coisas que aconteceram, de perrengue mesmo, né? Mas, ao mesmo tempo, esses desafios foi justamente o que nos engrandeceu, assim, né? Do que nos trouxe um contato muito profundo com a terra, com a gente mesmo, né? A gente se despiu de praticamente tudo, né? Morar numa barraca com uma malinha de roupas e por 6 meses. E a gente manteve o apartamento na cidade, né? Então, ao final de 6 meses, eu voltei pro apartamento, assim, eu me peguei pensando, eu não preciso de nada disso. Passei os últimos 6 meses sem nada disso, por que que eu tenho tanta coisa, né? Então, também esses desafios, também essas coisas que nos colocam à prova são aquilo que nos conectam com o nosso interior mais profundo, né? E que nos conectam também com o ambiente natural, que é, né? É o que é real, o que é palpável. Então, acho que os desafios, eles são muito bonitos nesse sentido também. sem dúvida. Bom, e aí vocês entraram, bom, veio a Antonella pequenininha, vocês dois cheios de vontade, cheios de gás, e aí vocês iniciaram
a obra de vocês e eu sei que vocês contaram com a ajuda de amigos. Me conta como foi esse mutirão, como é que iniciou tudo? Iniciou pela construção da casa, iniciou pela horta, iniciou pela permacultura. Como é que vocês transformaram esse espaço físico nos últimos anos, nos últimos 5 anos? Porque depois vocês roteirizaram isso. E aí eu fiz umas contas bobas aqui e a minha conta deu o seguinte resultado: a cada 5 dias vocês recebiam uma visita. Se em 5 anos vocês receberam 350 pessoas, basicamente foi o seguinte: vocês receberam uma pessoa nova por semana. E, gente, isso pode parecer pouco, mas é muito. Em 5 anos, 350 pessoas passarem pela sua obra e conhecerem e ajudarem. Isso traz uma riqueza de informação, uma pluralidade infinita de possibilidades que colapsou aí no final com esse espaço que vocês estão formando. E isso não acaba nunca mais, você sabe disso, né, Larissa? Tenho certeza que o Valdomiro sabe, quando a gente começa alguma coisa grandiosa, ela está sempre em construção, está sempre em modificação, está sempre em adaptação. É uma coisa que não acaba. Me conta como foi esse começo, da ajuda que vocês receberam, por onde vocês começaram. Quero te ouvir um pouco. Isso foi fundamental, com certeza, assim, a vinda das pessoas e o quanto que a gente viu que a gente se vinculou com uma rede, com pessoas que a gente nem tinha contato antes, foi o que possibilitou tudo, né? Então a gente estava em barraca e a gente fez alguns cursos, né, ao longo do período em que a gente ainda não tinha vindo morar aqui, depois já morando em barraca, a gente fez curso de permacultura, fez curso de bioconstrução, e aí a gente foi entrando em contato com as ferramentas e com as formas que a gente teria para atuar na propriedade. E aí, então, a gente começou muito com a bioconstrução, né? Porque o terreno aqui, quando a gente veio para cá, ele era praticamente só braquiária, que é um capim alto, assim, bem agressivo, que qualquer coisa que tu planta nela, ela abafa, assim, é bem difícil. E tinha Uhum. duas construções iniciadas pelos donos antigos, né? Que tinha o esqueleto, assim, como se fosse as vigas e as colunas de concreto. E era isso que tinha no terreno, né? Então, para a gente conseguir morar lá, a gente teve que começar com a bioconstrução. Mas é isso, assim, também a gente sai de um curso de permacultura querendo fazer tanta coisa ao mesmo tempo, assim, querendo expandir tanto, que a gente não ficou só na bioconstrução. A gente começou a plantar a horta, a gente cavou o açude para ter a terra para construir as paredes. Então, o desenho permacultural do sítio que a gente tinha desde o início, ele já começou a ser, aos poucos, colocado em prática, né? Mas, assim, focando na bioconstrução, que foi o que mais trouxe pessoas para cá, a gente começou com um galinheiro, né? Porque também na permacultura se diz que é bom que a gente faça soluções pequenas e lentas, né? Ao invés de começar grande. E aí a gente começou por um galinheiro, em que cada parte da parede a gente testou uma técnica diferente. Nisso a gente já recebeu uma galera, assim, acho que já foram umas 15, 20 pessoas, né, para fazer esse galinheiro. E aí, isso assim, também as obras elas demoram muito mais do que tu imagina. Então, um final de semana a gente chamava umas pessoas, daí não terminava. Daí, daqui a uns 2 finais de semana chamava mais, e assim foi indo, né? Depois que a gente fez o galinheiro, a gente começou a ir para nossa casa mesmo, que a gente construiu nesse esqueleto que tinha, que era de baia para cavalo, que o dono antigo tinha começado a fazer, então era enorme a construção. E aí a gente foi fechando as paredes com bambu a pique, né? Usando o máximo possível de materiais do terreno, o bambu que tinha aqui, o capim rabo de burro, a terra, etc. E vindo gente, né? Porque também a gente construir só nós dois isso tudo ia ter levado muito mais tempo do que levou. E aí, isso assim, então, os primeiros anos aqui do sítio, a gente trouxe muita gente para a bioconstrução, né? E foi interessante também porque a maioria das pessoas que vieram para cá não eram nossos conhecidos antes, vieram por nos conhecer através desse movimento, né? Como a gente mora, no nosso sítio aqui, ele é muito perto da cidade, muito perto de Porto Alegre, acaba que a gente tem uma conexão maior, né? Várias pessoas já fizeram esse movimento também na mesma época que nós ou até antes, mas aqui o Cambissara ele acabou sendo referência acredito porque a gente também era bem próximo da cidade, então era fácil das pessoas irem e virem, né? Então, assim, vinha, às vezes passava só o dia e conseguia voltar. Então, a gente acabou recebendo muita gente interessada na permacultura, muita gente que queria viver a bioconstrução, que queria viver
a vida no campo, que queria viver essa vida em coletivo, a conexão com a terra, acabava nos procurando. E aí, quando a gente tinha algum curso agendado, alguma coisa assim, a gente chamava essas pessoas. Fora isso, a gente recebeu voluntários também desses sites Worldpackers, Woofers, a gente recebeu alguns voluntários de universidades, enfim, aí foi crescendo, né? Cada vez a gente foi recebendo mais pessoas. Até que veio a pandemia, né? Com a pandemia isso baixou É. bastante. E aí a gente mudou, a gente, na verdade, não deixou de receber pessoas, mas a gente passou a receber pessoas de uma forma fixa, que vieram alguns moradores aqui passar um tempo com a gente, vários meses, e alguns estão até hoje. Caramba. Hoje vocês são em quantos aí? Hoje nós estamos contando as crianças, né? Somos 3 aqui entre nós, a Antonella não está mais morando com a gente. Aí tem mais o Fernando, a Andresa e o Francisco, e o Felipe. Então nós estamos em 7. Uau. Em breve. Fala um pouquinho para mim, Clarissa, fala um pouquinho para mim da permacultura. Tem pessoas que estão assistindo a gente ao vivo aqui que não manjam disso, mas tem pessoas que vão ouvir isso. Nós vamos publicar isso nas redes sociais, nós vamos tirar as pílulas, nós vamos mandar. Mas eu queria que você fizesse uma prévia. Fala um pouquinho para quem não está acostumado com esse linguajar, o que é permacultura? Então, a permacultura, como o nome diz, ele é a cultura do permanente, né? Então, é uma filosofia de vida, é uma forma de tu atuar no ambiente ao teu redor que visa que as tuas ações elas tenham uma ação permanente no ambiente, claro, de forma positiva, né? Então, a permacultura, ela te dá ferramentas, tanto ferramentas muito práticas, muito técnicas de como construir, por exemplo, um biodigestor para tu gerar gás para o teu fogão, quanto ferramentas mais holísticas, ferramentas que te dão a capacidade de dialogar com o teu vizinho, de te auto-perceber, fazer o teu autoconhecimento para entender as tuas necessidades. Então, são essas ferramentas para atuar na tua vida de uma forma que a tua atuação ela seja permanente, que tu não tenha que ficar refazendo isso toda vez, e de uma forma que seja que some sempre, né? Então que some ao ambiente, que tu nunca degrade e sim tu recupere e que some a ti mesmo, né? Então que as tuas atitudes te nutram, te regenerem e e o teu ambiente ao teu redor, né? As outras pessoas, os animais. Então é basicamente isso, assim, a permacultura ela pode ser aplicada em qualquer situação, em qualquer ambiente. Tu não precisa estar morando no campo para aplicar a permacultura. Tu pode aplicar a permacultura no teu apartamento na cidade, né? Por exemplo, coletando água e essa água tu reutiliza na tua privada ou para molhar tuas plantas, né? Tu utiliza a permacultura no teu diálogo com o teu vizinho, né? Teu vizinho de condomínio. Então, basicamente é isso, assim, são ferramentas e formas de tu ver o mundo ao teu redor, formas de tu reconhecer, né? Porque no momento em que tu conhece algo ao teu redor, tu passa a reconhecer isso, reconhecer padrões. Então, basicamente é isso. A permacultura foi criada por 2 australianos, né? Então, ela é a mescla dessa visão desses 2 australianos e foi difundida no mundo inteiro por representantes, assim, né? Tinha um representante aqui na América Latina que recebeu verba para disseminar a permacultura aqui e assim foi. Atualmente é algo que já é formiguinha, assim, né? Tá por tudo. E dentro desses princípios, vocês começaram pelo galinheiro, e aí me conta como é que já está formada essa tua área com esses princípios de permacultura. Provavelmente você faz água de reuso, provavelmente. Aí, agora eu quero ouvir na prática o que, que esse multirão, que essas 350 pessoas que passaram por aí, aonde elas ajudaram, como é que vocês estão na formação da terra de vocês, como é que vocês estão situados com relação à sustentabilidade local, o quanto vocês dependem da economia de fora, o quanto vocês geram dentro, o quanto vocês já estão sustentáveis e isso já faz parar em pé. Conta um pouquinho o estágio atual de vocês. Uhum, sim. Bom, a permacultura, sim, ela tem uma visão de desenho de propriedade que divide o teu terreno em zonas, né? O zoneamento da permacultura, que vai de 0 a 5. E aí, o que significa isso, né? A tua zona 0 é a zona dentro da tua casa, né? Onde tu tá todos os dias, a maior parte do teu dia. A zona 1 é onde tu vai diariamente, com frequência, que tu maneja, por exemplo, a horta, o galinheiro, né? A zona 2 já é um local um pouco mais distante, e assim vai, né?
Então, assim, a gente tem a nossa zona 0, a nossa zona 1 e a nossa zona 2 bastante desenvolvida, né? A zona 5, que é a área de mata nativa também, porque, enfim, é a área que tu não mexe, é a área que tu observa, né? Que tu deixa a natureza Uhum. ser por si. E, claro, faz algumas ações de regeneração. Na zona 5 aqui do terreno, a gente já fez muitas ações de reflorestamento. Então, a gente já fez muito mutirão, já teve muita gente que veio aqui para plantar árvore nativa, né? Num calorão, Legal. sol, e a galera ali no meio do mato, em volta da área que tinha, assim, muito pouco de mata nativa, em volta da nascente, e a gente fez já atuações de reflorestamento. Para aumento de água da nascente também, a gente fez o que se chama de curvas de nível, né? Que tu faz cortes no terreno, valas, para a água, quando cair da chuva, não ir lavando tudo do terreno, escorrendo tudo, ela escorre um pouco, cai nessa vala, penetra no solo, e aí com isso abastece mais tanto as árvores quanto o lençol freático e as nascentes. Uhum. Então teve gente que veio aqui para isso, assim, né? Para melhorar a biodiversidade, a mata nativa, a água da nascente. Daí, voltando lá para a nossa zona 0 também, foi o local em que mais teve gente atuando de fora, que é justamente a nossa casa, né? As nossas casas atualmente, mas que por muito tempo teve muito focada na casa principal, na casa mãe. E aí foi assim, a casa-mãe ela foi construída para ter também o máximo de sustentabilidade possível. A gente fez os materiais sempre que possível, né, com materiais do terreno, com terra daqui, com o capim daqui, a gente fez telhado verde. Claro que aí já entra um ponto, tá, que é importante da gente dizer, né, da sustentabilidade, da autossuficiência. Eu acho que a total autossuficiência, ela é um conceito utópico, né? A gente não consegue ser autossuficiente total, mas justamente o equilíbrio e a sustentabilidade está em a gente fazer essas conexões externas para que o que o outro tem, a gente não tem, a gente troque, né? E eventualmente a gente sim necessita de coisas produzidas pela indústria, né? Então, assim, a gente usa concreto, a gente usa cimento, né? Fazer uma base de uma casa de terra com cimento, acaba que a durabilidade dela é bem maior, né? Do que tu botar direto Tá. tem como fazer, claro que tem como fazer, né? Antes de ter o cimento, se construía muito bem com pedra, né? Mas, por exemplo, aqui no nosso terreno a gente não tem pedra. Então é uma escolha, né? A gente vai querer comprar uma pedra de uma pedreira ou a gente vai querer comprar cimento e fazer uma sapata de cimento. Enfim, são escolhas, né? Mas que Tá. a gente acaba tendo assim esse equilíbrio, sempre buscar o equilíbrio, né? A gente consegue ter essa solução aqui dentro? Não. Então, se a gente não tem essa solução aqui dentro, a gente tem um parceiro próximo, a gente tem um outro produtor daqui de perto da rede que tem? Não. Bom, então vamos para uma indústria, vamos buscar o que a tecnologia tem para nos oferecer. E assim a gente vai, né? E aí, então, essa casa-mãe, ela era bioconstruída na sua maior parte. A gente tinha coleta de água, né? Todo o telhado, que eu acho que eram mais de 400 metros quadrados de telhado, a gente coletava toda a água dele numa cisterna feita de ferro-cimento Legal. que estava nos fundos da casa. Que mais? A gente não tinha ainda a geração de biogás e de energia elétrica de placa solar, mas era algo que a gente estava buscando. Essa E casa-mãe aí? foi uma casa que eu acho que a gente vai entrar nesse assunto aí depois, que pegou fogo em Vai. 2021, né? Então, a É. gente não tem mais ela, né? Essa coisa dos desafios, né, que a vida nos apresenta. E, e a gente acabou. Eu tinha essa pergunta para fazer, que era o que tinha acontecido em junho de 2021, né, que tornou a vida de vocês, fez uma reviravolta. Então eu vou aproveitar e aí você já conta essa história, porque você vê que engraçado, né? Você falou da permacultura, que busca que as coisas se tornem cada vez mais permanentes, né? Foi uma das frases que você usou na definição de permacultura, e está perfeito. Só que existe um outro princípio cósmico que ele diz exatamente o oposto, e isso é um paradoxo. E os paradoxos, eles sempre são conciliados. Se a permacultura é algo que foi feito para durar,
Existe um princípio contrariamente inverso que contrapõe esse ponto, que diz o seguinte, que existe o princípio da impermanência, né? Que tudo está em constante mutação, em transformação, e que aquilo vai ser mudado. E isso é interessante, porque daí vem o poeta, o filósofo, e diz que seja eternamente enquanto dure. Então, são paradoxos que são conciliados através de uma síntese holística e que diz que tudo tem seu tempo e se destina ao seu fim pelo tempo que for necessário. E aí você me conta que na zona zero de vocês tiveram foi o maior engajamento, o maior envolvimento, vocês fizeram um telhado de 400 metros quadrados. Gente, isso é bastante. Isso é bastante. Isso é bastante. 400 metros quadrados de telhado verde, com captação, cisterna, isso e aquilo se tornou um mundo ideal por um tempo, né? Atendendo todos os princípios da permacultura, mas vem um princípio cósmico da impermanência e traz o fogo. Me conta. Estou vendo a cara do Valdomiro. Meu irmão, eu não queria estar na pele de vocês, porque isso consumiu trabalho, tempo, isso emagreceu vocês, com certeza, emagreceu quem trabalhou naquela obra, e depois veio o fogo e puf, me conta como foi. É isso aí. Bom, o Valdomiro deu uma volta aí para ninar o nosso nenê. Agora ele Eu tinha voltou. certeza que estava fazendo isso, cara. Eu tinha certeza que quem não dança segura a criança, então você colocou ela para falar, e é isso. Ficou um silêncio no ar. Eu falei, o Valdomiro está cuidando do Olívio, certeza. É isso aí. Mas conta do fogo, vai, vamos falar do fogo um pouco, vai. Enfim, foi um processo interessante, assim, porque quando a gente veio morar aqui no sítio, quando a gente resolveu sair da cidade e vir para cá, vocês podem me escutar? Conseguem me escutar? Claro, claro. Não, e É, eu vou falar baixinho para não acordar o Olívio. Vocês que estão participando conosco, manda pergunta por escrito para não acordar o Olívio, ok? Mas ó, os dois estão aí para responder vocês. Daqui a pouco eu vou perguntar. Primeiro eu quero saber da história do fogo, mas daqui a pouco nós vamos voltar um pouco na permacultura. Para você que mora em apartamento, casa, você que mora aqui na cidade, no centro urbano, o que você pode fazer daí para tornar isso prático na sua vida? Mas primeiro vamos ouvir do foi uma fogo. cultura muito necessária nas cidades, né? Principalmente, onde está mais em falta, né? No campo nós temos bastante falta na cidade também. Mas sobre a questão do fogo, né? Acho que uma questão interessante que trouxe assim pra gente, porque quando a gente veio morar aqui, a gente, né, saiu do apartamento na cidade, comprou uma barraquinha e veio morar aqui com a nossa filha. E, e foi um processo assim de que eu me vi muito leve em algum momento, porque eu me vi morando numa barraca com uma mochila, né? E na cidade eu tinha lá o computador, o videogame, o carro, a moto, né? Tinha tudo na cidade, assim, e quando eu vi eu já estava 6 meses morando numa barraca e eu só tinha usado o que tinha naquela mochila e eu me vi perguntando, né? O quanto que eu tinha as coisas, o quanto que as coisas me tinham, né? E o quanto que eu estava sendo livre, assim, tá naquela barraca, só ter uma mochila de roupa, assim, tava sendo muito leve, minha vida, tipo, tinha muito menos problemas, assim, foi um momento muito idílico e ingênuo, assim, também da nossa vida, muito bonito, muito romântico, assim, a nossa chegada aqui no terreno. E quando pegou fogo na casa, claro, e esse momento passou, né? A gente foi adquirindo ferramentas, foi construindo um monte de coisa, foi recebendo pessoas. E essa liberdade toda foi sendo cerceada por coisas, né? A gente foi tendo coisas de novo, muitas coisas. E aí quando pegou fogo na casa, eu me vi de novo naquele momento na barraquinha, assim, porque a gente saiu da casa, assim, eu saí só de calça, né? Até a camisa perdi no incêndio. Então, por um dia, assim, inteiro, eu não tive nada, assim, nada, porque tudo, absolutamente tudo que eu tinha, a gente tinha investido na casa. Tinha cozinha industrial, tinha geladeira de 1.000 litros, tinha 2 cozinhas, né? Tinha quarto para 14 pessoas. Então, assim, todo o nosso investimento estava ali, não tinha seguro, né? Então, enfim, foi um processo cósmico, assim, né? Como tu comenta, assim, né? Todo e saber entender e acolher isso, assim. E nesse momento teve até um senhor que veio aqui nos ajudar a prestar um serviço de instalar água quente na casa nova. E ele comentou que ele era chivaísta, né? E ele disse assim, Chivaísta é isso. é, Destrói. exato. E ele disse, pode ver, tu pode encarar como um sinistro na tua vida, ou tu pode ver como anos de dedicação a Shiva. E aí, assim, tem gente que queima um incenso pra Shiva, e aí tu queimou o quê? A casa, cara, é isso aí. Vambora. Eu sei que para quem está ouvindo parece uma maluquice, gente, mas o princípio de vida ele atende esses eventos, né? Tudo tem um tempo.
né? O nosso corpo físico tem um tempo, o planeta tem um tempo, o sistema solar tem um tempo, o universo tem um tempo, para tudo há tempo para tudo. Né? E o princípio, como a gente falou, shivaísta, né? Você tem Brahma, Shiva e Vishnu. Vishnu conserva tudo aquilo que Brahma criou, e depois vem Vishnu, vem Shiva e destrói, e aquilo se recria. Né? É como as nossas células do corpo, que elas nascem e elas morrem, elas vão trocando constantemente. E eu tenho um amigo muito próximo que diz uma coisa muito legal, e eu vou repetir, o nome dele é Vanderlei Paz, ele diz o seguinte: de hora em hora, até Deus melhora. Então, se você pensar nesses princípios reais, verdadeiros, que regem esse cosmos todo, de princípio, meio e fim, quando se tem fim a algo, nem sempre é ruim, é dolorido, é difícil, é doído, mas traz reflexões profundas, muito profundas. Quando uma pessoa que está... Eu estou olhando aqui para o Valdomiro, quando ela olha e fala assim, eu não tenho nada, eu tenho uma calça, e depois, anos depois, ele vê que ele edificou tudo novo, tudo diferente. Naquele primeiro momento, não ter nada é o desespero, mas não ter nada é estar livre e aberto para ter tudo. Eu sei que é um paradoxo, eu sei que isso pode parecer só filosófico, mas dependendo de como você encara essa ação, dependendo de como você encara o evento, ela tem uma força transmutadora gigantesca dentro de você. Né? Eu vejo você aí, de uma certa forma, consentir com o que eu estou falando, porque eu sei que isso deve ter trazido uma força gigantesca para vocês, até como casal, até como uma união, até como uma perplexidade em observar aquilo e falar, cara, o que a gente tem que aprender com isso? Né? E todos esses questionamentos são excelentes, porque as respostas devagarinho elas vêm. Né? Sim. Elas vêm, elas tornam... E essa é a academia da vida que te torna mais firme, né? Que torna você mais forte, né? Mais resiliente. Né? E isso, cara, foi o que eu comecei falando. O desafio é dado aqui em capacidade de vencer. Né? Se vocês tiverem esse desafio na vida de vocês, parabéns né? Parabéns por ter tido isso. Tem pessoas que falam coitados. Eu, quando vejo um desafio muito difícil na vida de alguém, eu paro, observo e falo, caramba, esse cara é porreta. Olha o que esse cara está encarando. Se ele não tivesse que encarar aquilo, ele não estaria aqui. Não existe erro cósmico. Não cai uma folha de uma árvore sem que o Criador não queira. Então, tudo tem um propósito maior, né? Então, quando eu vejo algumas pessoas passarem por desafios muito difíceis, eu olho para aquela alma e falo, caramba, esse é parrudo. Esse é parrudo, né? Acho que a gente tem um plano, né, quando decide encarnar aqui, e as coisas vêm vindo, e tem tudo um propósito, um aprendizado. E esse incêndio foi bem importante, Cara, assim, isso nos destruiu de várias formas, mas também nos tirou muitos pesos que a gente tinha, assim, a gente pôde se ver livre para começar de novo, assim, de certa forma. Foi, né, eu uma vez ouvi um ditado que diz assim, quem tudo quer, tudo perde. E quem nada quer, tudo tem. E eu sei que é um paradoxo, de novo, esses paradoxos são interessantes, né? O nada, quando não se tem nada, ele pode ser preenchido por tudo. Agora, quando você está com tudo cheio, o que mais cabe, né? Então, assim, claro, são opostos, mas os opostos se equilibram, né? Quando você aprende uma lição, quando você aprende um desafio, sem dúvida nenhuma, isso te torna muito mais forte, muito mais equilibrado. Essa sensação sua de ter uma única roupa, deve ser a sensação consciente de um recém-nascido, né? Se a gente nascesse no primeiro dia de vida, a gente tivesse 40 anos de idade, a consciência de 40 anos, vai, eu estou colocando 40, 50 como uma média de vida, vai, seria interessante, né? Porque você nasce pelado e quando você ganha a primeira roupinha, a primeira alimentação, você percebe que as suas necessidades devagarinho elas vão sendo supridas, né, pela sua mãe, pelo seu pai. Mas cosmicamente acontece a mesma coisa, né? Quando te é retirado algo, saiba, algo maior vai ser te entregue na sequência. Basta você ter a sabedoria, o sentimento elevado necessário para poder reconhecer aquilo. E isso é um presente às avessas, parece presente grego, né? É um presente shivaísta, né? Sim. Mas me conta, pegou fogo. E aí? E aí, depois do fogo que veio? Sim. Então, eu acho que assim, isso tudo que a gente está falando é perfeito, assim, porque o fogo ele veio como esse divisor, assim, né? Ele queimou o que a gente, na verdade, praticamente tudo que a gente tinha, porque a casa mãe aquela não só tinha sido assim, o foco do nosso grande investimento dos últimos anos, como ela
recebia e ela acolhia aquilo que a gente estava vivendo mais profundamente, que era aquela vida em coletivo, né? A gente chegou a ter 15, 16 pessoas morando naquela casa simultaneamente. Quando pegou fogo, acho que a gente estava em 10, mais ou menos, né? E, e foi esse divisor de águas, porque eu sinto que pegou fogo na casa que abrigava aquele coletivo, né, em que a gente estava totalmente imerso e grande parte dos nossos dias funcionavam para manter aquele coletivo, para a gente se organizar. E aí, de uma hora para outra, todas aquelas pessoas não tinham casa, Onde né? dormir. Não tinham onde dormir, exatamente. E aí, bom, a gente acabou sendo acolhido pela vizinha, né? Uma vizinha nossa que tinha uma casa grande disponível, nos acolheu, a gente foi para lá. Mas o que eu acho muito interessante é que o fogo ele veio para queimar não só a casa, mas para queimar aquilo que precisava ir embora, aquilo que precisava ser renovado dentro de nós, nas nossas organizações, nos nossos planos aqui no sítio. E parece que o que ficou mesmo, o que permaneceu e o que perdurou depois do incêndio é o que foi o que era forte, né? O que tinha raiz, o que tinha de fato uma vontade muito maior de permanecer, né? Então agora a Uhum. gente está entre 7 pessoas e essas pessoas que estão aqui são as pessoas que antes do incêndio tinham o plano de fazer uma vida aqui. Não digo morar para sempre, nem a gente sabe se a gente quer morar para sempre aqui, Esse mas, sempre é muito tempo. né? Mas que tinham vontade de fazer uma vida aqui, né? De viver a vida aqui. E quem estava mais de passagem, quem estava pela experiência, quem estava por viver essa vida em coletivo e tal, acabou indo embora, porque realmente segurar esse rojão era pesado demais, né? E assim como os nossos planos aqui no sítio, né? A gente viu que o que ficou de vontade de fazer as coisas aqui era que realmente isso era muito forte, né? O que não era forte o suficiente foi embora, né? Então foi Cara, um filtro, né? Foi um filtro para tem os um nossos ditado. planos. Desculpa. Não, pô, Foi um filtro. não, é isso, foi um filtro para os nossos planos e para nossa vida, né? Ficou o que era mais forte, mas pode complementar. Tem um ditado hermético que diz assim: queima, queima, queima a erva daninha, para que as sementes do bem possam florescer. Aqueçam-se, aqueçam-se, aqueçam-se as boas sementes, para que elas deem flores e frutos. Me parece que aconteceu isso. É isso aí. Tá aqui, ó, um dos frutos. Nosso bebê. Na verdade, esse princípio da impermanência, ele faz com que coisas boas se tornem até melhores, né? E coisas ruins que não, né? É uma separação do joio do trigo. É difícil, é bem difícil. A gente está rindo aqui, você tem um sorriso, todos os três nós estamos falando isso com leveza, mas passar por isso, isso é para É, gente grande, viu, amigo? é Parabéns interessante para vocês dois, parabéns para todos que passaram por isso e se fortaleceram por isso, né? Parabéns pelos que ajudaram, pelos que se foram. E a vida é isso, a vida é essa continuidade constante, né, de intempéries, mas também é a academia da vida, vai fortalecendo cada um de nós, tornando a gente mais parrudo mesmo. E eu tenho certeza que as conclusões que vocês chegaram ali, elas são profundas e valem para o resto da vida, ela vale para uma encarnação inteira. A alma, ela foi edificada com outro material após isso, né? Não tenha dúvida nenhuma. Bom, eu queria saber um pouco sobre êxodo rural, sobre êxodo urbano, sobre a atração que vocês exerceram em muita gente. Hoje vocês estão em quantas pessoas aí? Hoje vocês estão em 7, 8, isso? Isso. Estamos em 7 e tenho plano de esse ano ainda vir mais um casal para cá. E como é que é a convivência? Porque, olha, muitas vezes, olha, a gente fala a mesma língua, a gente tem os mesmos ideais, mas nem sempre a gente tem as mesmas opiniões. E o respeito e maturidade é o que deveria reger, é o que rege, na verdade, a melhora das relações e a harmonia delas. Como é que funciona isso para vocês aí? Pois é, essa experiência que a gente teve de vida em coletivo foi, acho que, um grande professor para nós, né? Eu chamo da medicina da coletividade, porque a gente se relacionar e a gente realmente estar disposto a viver em coletivo é muito curador e muito difícil e também um grande aprendizado, né? Então, assim, pensa assim,
já tem muitos desafios em ecovilas, em sítios de coletivos em que cada um mora na sua casa, né? Penso que a gente morou na mesma casa, né, por muitos meses. Então foi, de fato, assim, um ensinamento de a gente entender o grande desafio que é para a gente como humanidade, que a gente tem que passar, né, que é aprender a conviver, aprender a respeitar, aprender a olhar o outro, não com um olhar de apontar, mas sabendo que aquilo que a gente vê no outro sempre é um espelho daquilo que existe dentro de nós, né? Então, a gente passava grande parte dos nossos tempos, dos nossos dias, buscando as ferramentas para conviver, né? A gente tinha muita reunião, muita conversa, a gente utilizava da sociocracia para se organizar, não só da sociocracia, mas a sociocracia era uma ferramenta para se organizar. E a gente tinha reunião de governança, que era quando a gente decidia, né, os rumos, decidia onde que a gente ia colocar determinado investimento, o que a gente ia fazer. A gente tinha as reuniões operacionais, que eram para organizar as operações da semana, do dia, e a gente tinha as reuniões relacionais, que era justamente para a gente falar o que precisava ser falado, né? Lavar roupa suja, quebrar os pratos, mas isso é extremamente necessário, porque a gente viu assim que numa convivência, se tem alguma tensão que não é dissolvida, essa tensão ela vai permanecer, ela vai crescer e ela vai acabar gerando uma cisão. A gente não consegue conviver com essas tensões. Elas vão sendo guardadas e só vai sendo abastecido, né? Então a gente em primeiro lugar, a gente O que você está falando? a necessidade da gente ser verdadeiro nas nossas relações, né? E nossa, a gente falava tudo, assim, e falava e recebia com muita verdade e com muito acolhimento. Eu acredito que deu certo, porque deu certo realmente essa convivência em coletivo pelo tempo que durou, somente porque todas as pessoas que estavam aqui, elas estavam muito dispostas a esse falar e a esse ouvir. Sem isso, não tem como dar certo. Não, realmente não tem. E o que você estava falando, eu concordo, no sentido de que se você não se alinha, esses desajustes, eles começam. é, Esse desajuste rege você por dentro, gera doença, e gera aquela doença social também, do convívio ruim e tal. Então, sem dúvida nenhuma, que essas rodas de conversa que vocês tiveram, isso sem dúvida nenhuma deve ter trazido maturidade para cada um individualmente, maturidade para o grupo, maturidade para o coletivo, essa boa vontade consigo próprio, com o seu semelhante, isso só traz coisas boas, né? Então, sem dúvida nenhuma que vocês viveram etapas incríveis aí. Uhum. Só mudando um pouquinho de pato para ganso, eu queria que você e o Rodomiro dessem dicas para as pessoas, e o Rodomiro falou, é importante isso no centro urbano. Eu queria que as pessoas que moram, aqui a maioria que está conosco agora, nesse momento, mas os que vão nos ouvir no tempo, no espaço, na hora certa, tiverem para ouvir, vão ouvir. Eu gostaria que vocês contassem um pouco dessas dicas do que a pessoa que mora aqui num prédio, numa casa, aqui na cidade, o que ela pode fazer de forma, sob a visão da permacultura, para que a gente possa ter mais harmonia na cidade, mais harmonia dentro de casa, mais harmonia com o cosmos, com a natureza. O que vocês dão de dica prática? Que a pessoa, não, mas eu quero viver a permacultura, eu vou viver num sítio. Não, não precisa. Não. Né? Tem muita coisa boa que a gente pode fazer. Eu queria que vocês mandassem ver, dessem várias dicas nesse sentido. Bueno, acho que a primeira dica, assim, mais preciosa que eu posso dizer é morem perto de onde vocês trabalham. Isso é muito importante, gente. Olha, E na permacultura a gente divide um espaço em zonas, né? E a gente põe a zona 0 e a zona 1. Na zona 1 a gente passa a maior parte do nosso dia trabalhando aqui, é a horta, porque ela exige muito. Na cidade seria o nosso trabalho, né? O escritório, a firma, enfim, para quem não tem home office. Então, assim, esse tempo que a gente passa em deslocamento, que a gente passa na cidade, assim, reclamando do engarrafamento, sendo engarrafamento, né? Isso é uma coisa que a gente tem que cortar da nossa vida para a gente poder ter mais, para a gente poder usufruir mais do bem viver, que a gente possa usar essas 2 horas que a gente perde de trânsito do dia a dia para poder ficar com a mãe que está idosa, que a gente não sabe quanto tempo tem com ela ainda, para ajudar a ficar mais com os filhos, pegar mais, né, mais na escolinha, né? Então, essas coisas assim, acho que é importante. Eu acrescentaria também saber a origem das coisas que se consome,
Eu acho que isso na cidade é bastante desafiador, mas eu acho que É, é a grande, é, o grande, a grande contribuição que a gente tem para o planeta e para a vida é saber a origem das coisas que a gente consome. E também a questão das relações, né? Da gente se relacionar com quem está próximo também, né? Às vezes na cidade a gente não sabe o nome do vizinho, a gente não sabe, enfim, não sabe nada, não, nem cumprimenta o vizinho, mas eu acho que é muito importante a gente cultivar as relações de quem está próximo, né? Porque é quem está ali do lado. A gente aqui no campo sabe a importância disso, porque as distâncias são bem maiores, então quem primeiro vai vir te acudir e no incêndio foi isso que aconteceu, quem primeiro nos acudiu foram os vizinhos, né? Então, eu diria que na cidade também é importante a gente cultivar isso e saber a beleza disso. E falar em cultivar, né? A gente mora em apartamento, assim, né? Tem o terraço dos prédios que pode ser usado como uma piscina da Colombo de 1.000 litros, pode ser usada para cultivar força de hortaliça, né? Ou na sua janela com coisas penduradas. Aí tu diz, mas eu não consigo produzir tudo que eu vou comer, qual que é o ponto? Mas de repente tu, mais o teu vizinho de prédio, tu produz um monte de morango, teu vizinho produz alface. Quando vê, vocês estão trocando coisa, fazem uma churrascada da vizinhança só com coisa que foi feita, e aí já entra todo esse relacionamento, né, que a gente não tem mais com os vizinhos, assim, que é trimassa. vocês dois estão falando uma coisa muito bacana, muito simples, mas no mundo complexo que a gente tem vivido hoje, vencer isso é um grande desafio. É muito comum pessoas que moram no mesmo prédio, por exemplo, se trombarem no elevador e nem se cumprimentarem. Muito comum você não cumprimentar seu vizinho se você mora em casa, o vizinho na porta do lado. Cada dia as coisas estão mais distantes e essas relações elas têm sido regidas por algo estranho, né? Onde não se fala mais, onde não se conversa mais. Vou dar um exemplo meu rápido também, mas algum tempo atrás, quando eu comercializava produtos orgânicos, eu resolvi mudar o esquema de venda e tirei um pouco e ampliei por conta do volume que se negociava. Eram toneladas e toneladas de mercadoria e a gente atendia todos os públicos. E num dado momento, uma pessoa podia pedir 200 gramas, por exemplo, de gengibre, enquanto o outro pedia 100 quilos. E aí eu tentei humanizar um pouco mais essa relação e levantar um pouco a forma de comprar. Então, eu tinha gente que comprava 2.000 pés de alface e tinha uma pessoa que pedia um. E aí eu tentei regular isso aí, até para porcionar, para separar, que dava muito trabalho. E aí, bom, então alface a gente vende pelo menos 5 unidades, se for vender, e a gente tinha preço de atacado também, né? Então, por exemplo, na época custava R$ 2,80 um quilo de tomate orgânico. E aí o nego pedia meio quilo, enquanto o outro pedia uma tonelada. Eu falei assim, gente, vamos fazer o seguinte, esse negócio de separar 100 gramas, 200, meio quilo, 1 quilo, 2 quilos é uma loucura. Vamos fazer de 5 unidades de 5 quilos? Aí um dia alguém falou assim para mim, mas quem compra 5 quilos de tomate? E aí eu respondi, quem tiver mãe, quem tiver pai, quem tiver irmão, quem tiver vizinho, porque você está comprando 5 quilos de tomate a R$ 2,80, e o tomate é orgânico. Né? Se você não tiver um vizinho, uma mãe, um pai ou alguém com quem dividir, cara, você não tem nada na vida. Se você é sozinho para tudo, a tua vida está estranha. Se você não tem para quem dar, doar ou dividir, então, por que eu estou dizendo isso? Porque, sem dúvida nenhuma, essas relações que a permacultura cria entre a relação interpessoal, isso dá o sucesso do coletivo. Isso está se perdendo, está se perdendo. As pessoas perguntam, e aí, tudo bem? Se o outro responde se sim ou se não, normalmente, socialmente, tá tudo jóia, maravilha. Quando alguém fala, puta, cara, tá tudo bem, pô, só tô chateado com tal coisa, aí já a conversa já fica meio estranha. Mas essas relações hoje, elas ficaram esquisitas, né? Se você não pode conversar com seu vizinho sobre necessidade. Pô, você acabou de me contar, uma vizinha sua abrigou 17 pessoas. Né? Quem faria isso hoje em dia? Uma vizinha que tinha uma casa grande abrigou todo mundo que perdeu a casa no fogo. Mas isso é raridade. Infelizmente, isso é raridade. Então, a permacultura tem isso de bom, de criar essas relações. Então, você que está nos ouvindo aqui, crie essas relações reais com a sua casa, com a sua propriedade, com o seu quintal, com o seu jardim, com a sua janela, com a sua parede, com o seu consumo, com o seu vizinho, com as necessidades mútuas. Porque se uma mão lava a outra, né, as duas lavam o rosto. Né? Então, isso não é só filosófico, não. Isso não é a gente sair um pouco dessa zona de conforto,
onde a gente se enfia e se expor um pouco, e se expor com naturalidade, se expor como alma, se expor como ser humano, né? Porque assim nós somos, assim nós estamos nesse momento, né? Então, eu acho que a verdade que rege essas relações, ela amplia, sem dúvida nenhuma, todos aqueles que têm boa vontade e, no mínimo, em se comunicar, né? Então, a permacultura é isso. Para você que mora na cidade, começa a reger essas relações de uma maneira melhor, né? Com a consciência, como a Clarissa colocou. Você tem que ter consciência do que você está consumindo, de onde vem, para onde vai, o que vai fazer no seu corpo. Isso é permacultura na prática. Eu estou errado, não? Não, é isso aí. Na verdade, a permacultura, ela traz tantas questões práticas quanto as questões filosóficas, né, pra gente olhar, porque uma não vive sem a outra. E isso tudo que tu estava falando, assim, me lembrou também isso que eu trouxe de que eu acho que o nosso único caminho como humanidade é justamente a coletividade, né? É a gente aprender a se relacionar de uma outra forma, né? Porque da forma como a gente está se relacionando e para onde a gente está indo não está dando certo. Justamente o A gente contrário, está né? O vendo sistema nos quer cada vez mais isolados e individualizados, porque assim, refém. frágil, né? Então a gente é forte quando a gente está em coletivo, né? Eu faço uma associação com os animais. A gente, como ser humano, na verdade, a gente é formiga, né? A gente é formiga, mas a gente acha que é onça. A gente acha que é individual, que é o dono do seu território gigantesco, né? E na verdade a gente é formiga, então a gente tem que se relacionar como formiga, a gente tem que cooperar. Não existe outro Concordo caminho, em gênero, número e grau. né? Eu também, você sabe, Clarice, que eu também uso esse exemplo exatamente o mesmo. Nós somos tudo formiguetes. Algumas atômicas, formiga atômica, outras formiguetes. No geral, a gente é formiguete mesmo. E as formigas bem organizadas, elas constroem verdadeiros impérios, né? Mas quando bem organizadas. Quando desorganizadas, É. a gente vê o mundo do jeito que está. Ó, eu vou ler um pouco dos comentários aqui, tem alguns comentários que vale a pena ser lido. Quer dizer, todos valem a pena, o princípio contraditório é bom, todo mundo cresce, né? Então vamos lá. Angelita Semeadora, queridos, Clarissa, feliz em te ver aqui. Vocês são exemplos de resiliência e cuidados. Quem mais? Angelita, Valdo, Tô tem aqui, escutando. sim, tá ótimo. Vamos ver. Angelita, isso, André, desapego à matéria. Gente, a matéria, você querendo ou não, você vai desapegar. Querendo ou não, nós vamos largar o corpo aqui, ele vai ficar aqui e a nossa alma vai para onde ela tiver ressonância. Então, eu acho que não é ser perdulário, não é ser inconsequente, mas é dar valor ao que real tem valor, né? Então, é um desapego consciente. Simbioticamente alimentos, que lindos. O casal, realmente, o casal e os caras agradam realmente. Sucesso esses dois seres. Simbioticamente, nossa, me emociona. Claro, o que a gente fala com a alma, o que a gente fala com verdade, com amor, toca o coração, né, de todo mundo. Isso é que é bonito. Permacultura de dentro para fora. Maria Nísora, acho que é uma aula para mim. Será? A gente aprende o que sabe, aprende o que não sabe e ensina o que sabe. E assim o mundo vai girando e a informação não para. Aqui, exato, olhar para além de nós mesmos. Angelita, verdes hábitos, um de cada vez. Simbioticamente coletivo, tudo começa no indivíduo, claro. Uma massa de indivíduos forma um coletivo. Quando cada indivíduo vai ficando melhor, o planeta inteiro melhora. Não existe um para todos, existe cada um por si, Deus por todos, e cada um fazendo o seu melhor por si e tornando essa sociedade cada vez mais colaborativa, menos competitiva, mais humana, mais real. Mais real. É isso que a gente precisa. Bom, eu estou um pouco preocupado com o horário, são 5 para meio-dia e daqui a pouco o Instagram derruba a gente sem medo. Eu vou pedir para vocês dois trazerem uma reflexão, trazer um pensamento, um sentimento, que vocês cristalizem isso em palavras e tragam aqui para que as pessoas, no tempo certo, na hora certa, elas possam ouvi-los e se estimular, né, por essa conversa que a gente teve na última hora, pelos desafios que vocês venceram. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem aí, que vai ficar gravada aqui e que a pessoa certa na hora certa que ela vai ouvir. Então, fica aberto o microfone para vocês dois deixarem a mensagem de vocês. Tá certo. Bom, acho que a mensagem que eu teria para dar é justamente assim de a gente
acreditar no nosso sentimento, né? Acreditar naquilo que a gente sente, daquilo que a gente lá no íntimo vem, mas muitas vezes a gente não tem coragem de fazer, né? Eu, conversando com várias pessoas que moram na cidade, assim, dizem, nossa, eu tenho muita vontade de fazer isso que vocês fizeram, de fazer essa mudança. Eu admiro muito, vocês têm muita coragem, eu não tenho coragem. E aí eu fico pensando, né? Se não nessa vida, quando? Se não agora, quando? E por quê? Né? Se a gente não tem coragem de fazer aquilo que a gente sente, os nossos sonhos nessa vida, por que que a gente está aqui, né? Então, acho que a mensagem que eu tenho para dar é essa, assim, de que quando vem um sentimento lá do fundo e a gente sabe quando esse sentimento ele é verdadeiro, ele é da nossa alma, né? O chamado da nossa alma, ele não pode ser negligenciado, né? E a gente nunca vai saber para onde a gente está indo, né? Aquela pitada de ingenuidade de não saber o que a gente está fazendo, ela é necessária e não tem como saber de tudo. E justamente é isso, assim, vai, faz, e se der errado, dá para buscar outro caminho depois, né? Mas a vida é uma e a gente não tem mais tempo a perder, né? O planeta tá aí, tá mostrando, tá falando com a gente, a natureza fala com a gente, existe um grande chamado da Mãe Terra que tá falando e quem tá atento, quem tá com o ouvido ligado, escuta e a gente precisa seguir, precisa ouvir esse chamado e responder a ele. E o Cara, que Valdomiro legal. saiu novamente para acudir o Olívio, que começou a chorar. De repente eu troco com ele, vem aqui, que daí a gente troca. Tem tempo, tu acha, pra gente fazer essa troca? Ah, tem sim, tem sim. Então, Tem sim. vem. Agora, quem não dança segura a criança, Valdo, é a sua vez. A troca do Ah, olha o Olívio aí. Bueno, eu agradeço muito o convite, né, para que a gente possa partilhar os saberes, assim, agora com a pandemia a gente teve que dar uma parada nisso, sim, e a permacultura ela é baseada num tripé, né, que é cuidar da terra, cuidar das pessoas e a partilha justa, né, a partilha do excedente. E hoje, assim, eu sinto que o que a gente tem de mais excedente que a gente gosta de compartilhar e de compartilhar com todo mundo é o conhecimento, é o saber, né, uma coisa que a gente, nessas trocas, assim, é tão importante. E, então eu fico muito feliz de poder estar voltando assim agora a participar, né, dessas trocas. Fico muito feliz, muito obrigado, né? E Cara, eu agradeço vocês dois. Sem dúvida nenhuma, o nosso papo foi bastante edificante. Eu queria pegar dois momentos dessas palavras finais de vocês. A primeiro momento, eu queria pegar um pedacinho da Clarissa e dizer que só existe o agora. E esse agora é um contínuo. Parece estranho e paradoxal se só existe agora. Não é que esse agora ele é finalista, ele é fatalista. Existe esse agora e esse agora é para ser vivido da melhor maneira possível. Né? Então, se você tem o princípio da impermanência e da permacultura que fala o oposto, faça da melhor maneira possível, porque existe um plano para cada um de nós. Né? E esse plano ele deve ser cumprido a partir do momento que você ouve essa voz interior, assim como a Clarissa falou. sim, Então, eu queria fazer esse arremate dela e agradecer as suas palavras, agradecer o seu incentivo, parabenizar a força imensa que vocês todos tiveram aí, nos princípios de transmutação que vocês passaram. Parabéns, parabéns pelo resultado, parabéns por ter saído de lá e ter chegado nesse momento aqui, sabendo que esses princípios que a gente discutiu aqui não tem nada garantido, mas que existe um chamamento da alma e um caminho maior que o Criador colocou para cada um de nós. Né? Existe uma história bonita a ser percorrida, a ser perfeita. Então, basta acreditar nessa força regente, basta acreditar na palavra e no nosso sentimento, basta acreditar nesse chamado interior da alma que a Clarissa colocou, que o resto é só o efeito dessa causa. Então, assim eu me despeço de vocês, assim eu agradeço profundamente a sua participação no blog. Desejo saúde, paz, amor e prosperidade a todos vocês, a Sofia, que tem uma trajetória bonita. Parabéns pelo trabalho de vocês. Clarissa, muito obrigado pela sua conversa agradável que nós tivemos. Muito obrigado a todos vocês que participaram e que toda sexta-feira estão aqui conosco. É para vocês que a gente faz, é para o coletivo que a gente faz, é pensando nisso que a gente trabalha, que a nossa ideia não é individual. É o coletivo, sabendo que o individual bem feito forma um coletivo melhor. E com isso, eu me despeço a vocês, agradecendo a todos vocês pela participação, pelo carinho, pelas palavras de incentivo e pela história que vocês dois me contaram. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. obrigado. Tchau, tchau, pessoal.
Fiquem com Deus. Bom final de semana a vocês. Paz, amor, harmonia e muita felicidade.